Olá pessoal, meu nome é Kelvin, eu sou integrante do PET Mecânica FURG. Hoje eu vim para falar com vocês sobre produto escalar e produto vetorial, geralmente temas abordados em geometria analítica no primeiro e segundo bimestre. Vamos então, por meio de exercícios, demonstrar o produto vetorial e o produto escalar. Sabendo que o vetor V é perpendicular ao segmento, ao vetor AB, determinado pelos pontos A e B, ele quer que a gente calcule o M, aqui presente no nosso ponto B. Para isso, temos a perpendicular, que é nada mais que o ângulo de 90 graus entre o vetor V e o nosso segmento AB. Então, calculamos o nosso segmento AB, fazendo as componentes de B menos as componentes de A, obtendo este valor. Agora usaremos o produto escalar, por conta dele nos indicar o ângulo entre o vetor e o outro. Para isso usaremos a fórmula U vezes V é igual a módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno θ. O cosseno θ é o ângulo entre uma reta e outra. Como temos θ igual a 90 graus e cosseno de 90 é igual a zero, a nossa fórmula se reduz a U vezes V igual a zero. O nosso U vai ser o nosso segmento AB. Então temos as componentes de AB vezes as componentes do vetor V igual a zero. Fazendo componente X vezes componente X mais componente Y vezes componente Y mais componente Z vezes componente C igual a zero. Obteremos este valor. Podemos cortar este 2 com este 2. Então temos que M é igual a menos 1. Próximo exercício. Determinar os ângulos internos ao triângulo ABC, sendo A, B e C. Verifique que a soma dos ângulos dá 180 graus. Para esse exercício, para facilitar o desenvolvimento desse exercício, eu indico que façam algum rascunho ou usem algum software 3D para poder fazer um esboço, para não ficar uma coisa muito na cabeça, e sim algo mais visual, mais fácil de se entender. Por exemplo, eu usei o software GeoGebra. É uma plataforma disponível no Google. Então ele quer que a gente descubra esses ângulos aqui. Para isso, precisamos saber os segmentos. Então, de novo, vamos fazer o segmento AB, o segmento AC e o segmento CB. E como queremos os ângulos entre as retas, usaremos o produto escalar. U vezes V igual a módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno θ. Só que dessa vez, vamos usar essa fórmula um pouquinho diferente. Vamos isolar o cosseno θ, tendo assim o cosseno θ igual a U vezes V sobre o módulo de U vezes o módulo de V. Primeiro descobriremos o ângulo no ponto A. Para isso, copiamos aquela fórmula. Mudando as nossas incógnitas, vamos ter o segmento AB vezes o segmento AC sobre o módulo do segmento AB vezes o módulo do segmento AC. Por conta do A estar atrás do segmento, de estar sempre do ponto A até um ponto seguinte, vamos saber o ângulo no ponto A. Se aqui fosse, digamos, o B e aqui o B, saberíamos o ângulo no ponto B. E nesse exercício, necessariamente, precisaremos encontrar o módulo dos vetores. Eu não expliquei isso para vocês ainda, mas o módulo se dá pela raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado de cada vetor. Obtemos assim, então, as componentes do segmento AB vezes as componentes do segmento AC sobre a raiz quadrada das componentes do módulo AB ao quadrado e vezes a raiz quadrada dos componentes do módulo AC ao quadrado, obtendo assim cosseno θ igual a 9 sobre raiz de 84. Podemos fazer algumas operações aqui para deixar o número mais bonito, digamos assim, mas é mais fácil jogar direto na calculadora, que foi o que eu fiz, obtendo assim um θ igual a um cosseno na menos 1 de 9 sobre raiz de 84, que é aproximadamente igual a 10,9.
Agora descobriremos o ângulo no ponto B. Novamente copiamos aquela fórmula. Agora temos o segmento AB vezes o segmento CB sobre o módulo de AB vezes o módulo de CB. Novamente as componentes aqui em multiplicação, os seus módulos, obtendo assim um cosseno θ de menos 3 sobre raiz de 12. Novamente poderíamos fazer operações ou podemos direto jogar na calculadora, obtendo assim um ângulo θ de 150 graus. O nosso ponto C, podemos fazer igual fizemos da outra vez, ou simplesmente podemos falar que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus, tendo assim que nosso ângulo C é igual a 19,1 graus. Próxima questão. Estabelecer as equações da reta que passa pela origem e é simultaneamente ortogonal às retas R e S. Primeiramente temos um plano, e nesse plano está contido a reta R e a reta S. Então, temos uma reta que é ortogonal, ou seja, tem um ângulo de 90 graus com cada reta, que passa por esse plano, pela origem, no ponto 0, 0, 0. Toda reta precisa de um vetor para se locomover no plano. Como vemos aqui, a nossa reta R e a nossa reta S. Eles precisam de um vetor para se mover por uma componente x, y e z. A reta possui 4 formas de se escrever: a vetorial, a paramétrica, a reduzida e a simétrica. O vetor se encontra em locais diferentes em cada uma, porém eles devem ser o mesmo. Ou seja, a nossa reta R está na forma simétrica. Ou seja, tem os seus vetores aqui. Mas se escrevêssemos essa mesma reta na sua forma paramétrica, os vetores teriam que ser os mesmos. Como eu disse, a nossa reta R está na forma simétrica, e os vetores se encontram na parte de baixo das frações, ou seja, 2 menos 1 e menos 2. A reta S está na forma reduzida, e os vetores se encontram acompanhados da incógnita x, 3 e menos 1. O vetor x da reta S é igual a 1 por conta de que na equação reduzida precisamos deixá-la dependente de uma incógnita, ou seja, x igual a 1, fazendo assim com que as outras incógnitas da equação possam ser igual a x, porque x assume o valor 1 e assim podemos deixar ela igual, dependente de x. Temos então os vetores da reta R e os vetores da reta S. E para descobrir um vetor ortogonal a outros dois vetores, fazemos o produto vetorial das bases canônicas com esses vetores dados. Isso se dá através de uma matriz. Ela é escrita dessa seguinte fórmula, como o módulo de U vezes V, que vai ser igual a xi mais yj mais zk. Temos então a matriz 3×3. Temos diversos modos de resolver uma matriz 3×3, mas eu particularmente prefiro copiar as duas primeiras colunas e então fazer nesse sentido, somando, e no sentido contrário, subtraindo. Nesse sentido azul, eu vou somar, e no sentido contrário, eu vou negar todas as componentes, obtendo assim um vetor 7i mais 0j mais 7h. Como a reta passa pela origem, ou seja, ponto 0, 0, e o vetor 7, 0, 7, podemos escrever na forma vetorial, onde temos os possíveis pontos que a reta pode passar, os pontos em que a reta passa. T vai ser o seu escalar, que vai sempre multiplicar o vetor diretor para que a reta sempre esteja contida no plano. Podemos escrever na forma paramétrica, onde pegamos cada parâmetro das componentes da forma vetorial e assim escrevemos ela, x igual a 0 mais 7t e z igual a 0 mais 7t. A componente y não precisamos escrever na forma paramétrica por conta de ser
no ponto 0 e também o seu vetor diretor ser 0. Já na forma simétrica, temos quase a mesma coisa. A diferença é que, para chegarmos na forma simétrica, nós isolamos t, ou seja, passamos o 7 dividindo para cá apenas. E de novo a componente y não precisa aparecer. Porém, na nossa forma reduzida, ele necessariamente precisa aparecer, porque vamos ter um z igual a x, e para se escrever uma reta na forma reduzida, precisa-se ter duas equações. Então, só escrevemos aqui o y igual a 0. Mais um exercício, então. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Primeiramente, vetor unitário nada mais é que um vetor que contém módulo 1. Novamente, teremos um vetor ortogonal aos vetores dados. Então, de novo, faremos o produto vetorial. De novo, a nossa matriz 3×3, obtendo assim, eu fiz por aquele módulo no sentido de cima para baixo, de baixo para cima, negativando e somando, obtendo assim o menos 15i mais 10j mais 30k. Para trabalhar com números menores, eu divido por 5, obtendo assim menos 3i mais 2j mais 6k. Para achar um vetor unitário, basta dividir cada termo do vetor pelo seu módulo. Ou seja, o vetor as componentes do vetor dividido pelo módulo do vetor. Componente x pelo módulo do vetor, y pelo módulo do vetor e z pelo módulo do vetor. Eu nomeei aquele vetor que achamos de w, mas aqui pode ser qualquer nome. Fazendo o módulo de w, então, nada mais é que a raiz quadrada desse termo ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, obtendo assim, então, o valor 7. Então, fazemos o vetor sobre o módulo dele, as componentes sobre o módulo, obtendo assim esse vetor unitário. Achamos a nossa resposta. Se você quer ter certeza de que a resposta está certa, você pode tirar o módulo desse vetor. E ele tem que ser igual a 1. Ou seja, a raiz quadrada de menos 3 sobre 7 ao quadrado mais 2 sobre 7 ao quadrado mais 6 sobre 7 ao quadrado tem que ser igual a 1. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode deixar nos comentários ou também nas páginas sociais do PET. O PET deseja uma boa sorte a todos vocês nas provas que vêm e muito obrigado pela atenção no vídeo.